Olá, aqui é o Lige e hoje a gente vai falar sobre o pensamento introvertido, o julgamento lógico interno nas 16 personalidades. O pensamento introvertido é uma função de julgamento e as funções de julgamento elas se sentem bem quando elas têm uma conclusão sobre as coisas. Então todas as funções de julgamento elas querem decidir as coisas, elas querem ter uma conclusão final. E o pensamento introvertido é uma função lógica, então que usa a razão para tomar suas decisões. E é direcionada para o interior por ser introvertido. Então o mais importante para essa pessoa é o que ela julga subjetivamente ser lógico. O que é correto e com razão para essa pessoa em particular. Então, comparando com os outros tipos de julgamento, por exemplo, o sentimento extrovertido, que é o completo oposto do pensamento introvertido, é uma função também de julgamento, que quer chegar numa conclusão final sobre as coisas. Mas diferente do pensamento introvertido, o sentimento extrovertido julga o que é comum para todas as pessoas, o que todas as outras pessoas julgam ser de valor. Então o sentimento extrovertido é o que essa pessoa acha que é objetivamente importante para todos. O que todos podem concordar ser importante. E é assim que o sentimento extrovertido toma sua decisão. O pensamento extrovertido é um julgamento baseado na lógica externa. Então, diferente do pensamento introvertido, que é o que essa pessoa julga ser lógico, o pensamento extrovertido é o que essa pessoa acha que vai ser lógico para todas as pessoas. Então, o pensamento extrovertido está preocupado com o que é verdade para todos. E é assim que ele vai tomar sua decisão. E o sentimento introvertido, que é o que essa pessoa julga ser de valor subjetivamente. Então o sentimento introvertido está preocupado com o que essa pessoa em particular julga ser de valor. Agora vamos entender o pensamento introvertido nas 16 personalidades. Começando pelo pensamento introvertido dominante, no INTP e no ISTP. A função dominante é a maior preferência das personalidades, então eles sempre vão querer cumprir principalmente essa função. Então, para esses tipos de personalidade que tem o pensamento introvertido como função dominante, essa vai ser sua maior prioridade, realizar o seu pensamento introvertido. Então, para esses tipos em particular, esse modo de decisão lógico e subjetivo vai ser o mais importante. Vai ser essa função que guia a personalidade. Então, como função dominante, esses tipos são bem autorreferentes. Então, eles querem saber mais o que eles pensam do que qualquer outra coisa. Então, o mais importante é o que eles pensam subjetivamente ser lógico e com razão. Isso não quer dizer necessariamente que essas coisas são lógicas e com razão, mas sim faz sentido para essa pessoa. Então, para esses tipos de personalidade, os outros julgamentos que a gente falou vão ser muito menos relevantes porque eles ignoram a importância lógica e subjetiva, que é o lado principal desses tipos de personalidade. Então esses são tipos realmente analíticos, eles gostam de olhar com uma lente completamente analítica para as coisas. Eles são guiados pela compreensão do mundo. E eles podem ser considerados bem independentes por tomar essa decisão totalmente subjetiva. Agora o pensamento introvertido como função auxiliar, para o ENTP e para o ESTP. Para esses tipos de personalidade que tem o pensamento introvertido como função auxiliar, esse não vai ser o objetivo final dessas personalidades, mas o pensamento introvertido vai ajudar quando eles precisam tomar uma decisão sobre alguma coisa. Então esses tipos de personalidade têm uma função de exploração como função dominante. Então eles vão querer principalmente cumprir essa função de exploração. Mas o pensamento introvertido vai entrar em ação quando eles precisam realmente tomar uma decisão e na maneira de pensar sobre as coisas. Eles vão ter também esse lado lógico e subjetivo para tomar suas decisões. Mas como esses são tipos exploradores, tipos com uma função de observação dominante, eles vão principalmente querer continuar explorando e não necessariamente tomar uma decisão final, como os tipos que são julgadores. Então a função principal do pensamento introvertido nesses tipos de personalidade é realmente auxiliar a sua função dominante. E o pensamento introvertido ajuda eles a realizar esse processo exploratório. O pensamento introvertido como função terciária para o INFJ e para o ISFJ. Como função terciária, o pensamento introvertido não vai ser a função de julgamento mais priorizada por esses tipos, e sim o sentimento extrovertido, que é a sua função auxiliar. Mas o pensamento introvertido também é importante porque ajuda nesse auxílio na hora de tomar uma decisão. Esses tipos são bem balanceados com suas funções de decisão. Então, tanto o sentimento extrovertido, tanto o pensamento introvertido podem auxiliar a função dominante desses tipos, que vai ser de organização. Então vai ser mais comum para esses tipos usar o sentimento extrovertido como função de auxílio para a função dominante. Mas o pensamento introvertido também é parte importante porque essa é a base lógica desse tipo.
Eles gostam de ter suas próprias análises sobre as coisas. Então o pensamento introvertido traz essa lente analítica para esses tipos. E o pensamento introvertido como função inferior para o ENFJ e para o ESFJ. Como função inferior, o pensamento introvertido ele vai estar opondo a função dominante desses tipos, que é o sentimento extrovertido. Então, como é uma função dominante, esses tipos vão querer principalmente cumprir essa função de sentimento extrovertido. Então, o pensamento introvertido é uma função naturalmente pouco priorizada, por causa dessa oposição na posição dominante inferior. Mas mesmo sendo uma função pouco priorizada, ainda é parte importante dessas personalidades. Por ser uma função introvertida, subjetiva e ainda assim inferior para esses tipos que são tipos extrovertidos, pode ser difícil deles perceberem a sua própria lógica interna. Mas essas duas funções elas estão conectadas e se afetam. Então o pensamento introvertido, que é uma função pouco acessível para esse tipo de personalidade, ainda assim afetam a maneira que o sentimento extrovertido age. E como o sentimento se sente, também afeta a maneira como eles pensam. Então, mesmo não sendo uma função muito priorizada, ainda é parte importante dessa personalidade. Agora vamos falar das personalidades que não têm o pensamento introvertido diretamente nas suas funções conscientes. Então o pensamento introvertido está nas funções sombra desses tipos de personalidade. E as funções sombra são as funções que não fazem parte do consciente cognitivo dessas personalidades. Então, diferente das funções conscientes, que a gente tem o ego se identificando com as funções sombra a gente não tem isso. Então as funções sombras não são nem conscientemente acessíveis, nem têm a preferência desses tipos, mas ainda assim fazem parte do total cognitivo das personalidades. E para descobrir as funções sombra do seu tipo, é só trocar a atitude das funções. Então, por exemplo, o INTP, que tem as funções TI, NE, SI e FE, a sua sombra vai ser o ENTJ. Então, o TE, NI, SE e FI. O pensamento introvertido na posição de oposição para o ENTJ e para o ESTJ. Esses tipos que têm o pensamento extrovertido como função dominante, eles tomam suas decisões de maneira lógica e também objetivamente. Então, o que todas as pessoas concordam ser lógico. E por consequência, essa função de pensamento extrovertido vai suprimir o pensamento introvertido. Então, o que eles subjetivamente pensam logicamente não vai ter tanta relevância por causa dessa preferência no pensamento extrovertido. Então o pensamento introvertido nessa posição vai opor essa maneira de pensar. Esses tipos preferem dar importância para a lógica que é externa, para a lógica que é provada, e não necessariamente a sua própria maneira lógica de pensar subjetivamente. Então, como esse pensamento introvertido está sendo constantemente reprimido pelo pensamento extrovertido, então quando em um momento não tão bom para essas personalidades, o pensamento introvertido pode se manifestar, criando uma demanda para essa lógica subjetiva que não está sendo suprida. Então eles podem ser tomados por uma onda extremamente crítica com esse pensamento introvertido que realmente gosta de analisar as coisas profundamente. E quando isso acontece, essas personalidades podem mudar de caráter, porque eles são normalmente totalmente objetivos, eles tomam essas características se tornando muito mais centradas nelas mesmas e no que eles pensam. E o pensamento introvertido na posição crítica, para o INTJ e para o ISTJ. Então o pensamento introvertido nessa posição vai funcionar como um parente crítico. Então o pensamento introvertido ele vai estar funcionando como uma voz crítica dentro dessa pessoa. É uma função que cobra muito e tem pouca paciência. E como o pensamento introvertido é uma função muito analítica, isso pode ser bem difícil para esses tipos de personalidade. Porque como eles têm uma preferência na sua função auxiliar de pensamento extrovertido, o pensamento introvertido vai ter muito menos preferência na cognição deles. E vai atuar nessa posição de crítica. Então a lógica interna deles, a maneira que eles pensam subjetivamente sobre as coisas, vai funcionar como essa voz crítica, que está ali constantemente criticando as coisas, tanto ele mesmo quanto as outras pessoas. O pensamento introvertido como ponto cego para o ENFP e para o ESFP. Para esses tipos de personalidade, qualquer outra função de julgamento vai ser mais priorizada do que o pensamento introvertido. Então é uma função muito diferente da maneira que eles operam naturalmente. Então por isso é considerado o ponto cego dessas personalidades. É uma função naturalmente difícil e que eles têm grande dificuldade em ficar grandes períodos de tempo engajado com essa função. Então para esses tipos de personalidade, o julgamento lógico interno e subjetivo é pouquíssimo priorizado. E o pensamento introvertido como função negativa para o INFP
e para o ISFP. Então o pensamento introvertido para esse tipo de personalidade representa o completo oposto do que eles naturalmente são. É uma perspectiva completamente diferente do que eles estão acostumados, que é o seu sentimento introvertido. Então a decisão baseada na lógica interna é totalmente alienígena para esses tipos que usam os seus valores para tomar suas decisões naturalmente, como sua função dominante. Então o pensamento introvertido está na posição com menos preferência e menos acesso consciente dessas personalidades. Então esse foi o pensamento introvertido nas 16 personalidades. Meu nome é Gabriel Ligeri, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.